A palavra tem sido falada neste lugar, mas eu gostaria que você prestasse bem atenção. Eu vou ler direto, sem interrupção, até o versículo 23, para a nossa meditação. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que o outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor, e se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso Cristo morreu e ressuscitou, para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus. Pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Parou aí, por favor. Eu gostaria que vocês lessem comigo. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Não é o vizinho, não é o pai, não é a mãe, não é o tio, não é a tia, não são os pastores, não são os missionários, não são os profetas, não são os pregadores. Cada um de nós é responsável por sua própria vida. Portanto, deixemos de julgar os outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei, e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro, mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa, ele é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento, você não age com amor. Não deixe que sua comida seja a causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas uma vida de justiça. Não, eu quero só que você leia até justiça. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas é uma vida de justiça. Antes de continuar, como anda a nossa justiça diante do Eterno? Próximo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa de comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar.
ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que considera correto. Mas, se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Foi Paulo quem escreveu isso aí, não fui eu não, viu? Pode voltar lá para o versículo 5, pode deixar lá. A nossa vida dentro do Evangelho, na pregação da palavra de Deus, ela não consiste simplesmente do que comemos ou bebemos. Ela vai muito mais além daquilo que vestimos. Porque Jesus Cristo garante que o reino de Deus é muito mais do que comer e beber. Que o nosso corpo vai muito mais além do que aquilo que vestimos. Deus deu a cada um do ser humano o poder de julgamento, o poder de discernir o que é certo e o que é o errado. Por exemplo, se eu colocar um copo aqui com um suco de laranja bem gostoso, bem geladinho, e escrever suco de laranja, e colocar aqui um copo com veneno, e escrever veneno, qual você escolheria? Porque nós temos esse poder. Nós recebemos de Deus 5 poderes: pensar, querer, sentir, consciência própria e direção própria. Por isso que nós seremos julgados, por sermos responsáveis por nossa própria vida. Se eu sou fofoqueiro, eu sei muito bem que sou. Se eu sou mentiroso, eu sei muito bem que eu sou. Se eu sou um ladrão, sei muito bem quem eu sou. Se eu sou um estuprador, eu sei muito bem quem eu sou. E diante de Deus, ninguém se apresentará sem culpa. Se eu tenho ódio, amargura, rancor, raiva, desprezo, nojo, Deus sabe muito bem quem eu sou. E eu também o sei. Quando o mundo foi criado em Gênesis, capítulo 1, versículo 2, diz assim: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Quando esse versículo 2 se refere a isso, ela mostra uma terra em caos, uma terra na escuridão. O vazio aqui significa exatamente sem a presença de Deus. E nós vimos e encontramos um Deus criador que age de uma forma tão maravilhosa, que desde o começo aqui foi falado sobre o verbo, sobre a palavra, sobre a criação. Foi falado do poder desse Deus que tem as chaves para nos abrir portas, para garantir a cada um de nós a vitória prometida. E segundo a própria Bíblia, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele fala, de suas promessas. E para quem, infelizmente, ainda não conseguiu ler a Bíblia, existem mais de 5.000 promessas dentro dessa palavra. Que a maioria de nós não aproveita, que como já foi dito pelo pastor, porque não lê, porque não crê, porque não usa essa palavra para o próprio benefício. A palavra de Deus, ela não foi dada para o mundo. A palavra de Deus foi dada exatamente para você. Chamado, escolhido e separado pelo poder grandioso desse Deus. E eu quis que você
esse capítulo para que você entendesse que você é responsável, que eu sou responsável. Quando eu destruo a vida de alguém, eu vou pagar. Quando eu uso de maledicência com alguém, eu vou pagar. Quando eu faço algo que pode destruir a tua fé, e eu sabendo isso, eu passo na tua frente, e eu me destruo, eu vou pagar. Há coisas, irmãos, que nós lemos aqui, que é exatamente isso. O que fazemos, fazemos por fé, mas nem todos nós temos a mesma fé. E eu vou pagar se eu destruir a tua. Então aqui está escrito que aquilo que eu faço por fé, eu faço entre mim e Deus, sem o direito de julgar aquele que não faz. A aversão que os crentes e as igrejas têm pelo livro de Romanos é muito, muito, muito grande. Que se a gente pegar o livro de Romanos e estudar ele a fundo, de verdade, sem preconceitos, a gente vai ficar surpreendido de quanto erro nós cometemos, de quantas bobagens nós falamos, de quantas pessoas nós já matamos. Porque eu, achando que sou um crente super poderoso, consegui destruir a vida de alguém. E esse homem Paulo, sabe por que eu li aqui em Gênesis 2? Porque aqui eu vejo Paulo, vários Paulos, vários Luís. Eu vejo várias pessoas que foram criados à imagem e semelhança de Deus, e agora se encontram sem forma e vazias, vivendo num mundo terrível de trevas, vivendo num mundo terrível de dor, de agonia, de desespero, que simplesmente levantam-se e deitam-se, sem contudo conseguir viver, que não conseguem apreciar a beleza do sol, da nuvem, de uma rosa ou de uma mera formiga, que não conseguem apreciar a grandeza de Deus e não conseguem entender, devido às trevas, o poder que esse Deus que lhe criou tem e que lhe deu este tão grande benefício, o benefício da vida. Pessoas que vivem numa treva tão grande como Paulo, que perseguia o que era certo. Olha que absurdo. Ele perseguia o Deus que ele dizia servir. Como pode? Um homem com tanta cultura, falava sei lá eu quantos idiomas, foi criado aos pés de um dos maiores estudiosos da época, Gamaliel. Mas lhe faltava alguma coisa. Ele tinha um conhecimento apenas terreno, apenas da letra, mas lhe faltava algo. Quantos de nós frequentamos igrejas aqui, ali e acolá, e ainda nos falta algo? Ainda muitos de nós estão sem forma, vazio. Nesses anos de evangelho,
criados dentro da igreja do que fora dela. Entram, cantam, pregam, dão glória a Deus e aleluia, aplaudem, mas quando saem delas, entram na mesma escuridão e no mesmo vazio. Quando o Senhor Deus, o Senhor Jesus nos chamou, Ele nos chamou para sermos religiosos. Ele chamou-nos para mudar o nosso estilo de vida. Uma vida que diz respeito àquilo que lemos, a respeito ao próximo, a respeito ao mais fraco, ao respeito ao mais frágil, respeito àquele que não tem tanto conhecimento ou que não tem conhecimento nenhum, respeito com a ignorância das pessoas. Porque quando nós somos ignorantes num determinado assunto, em vez de abrir a boca e tentar discutir, é melhor observar. Então, minha pastora, a senhora como uma cirurgiã dentista, eu só posso observar o seu trabalho e não criticar, porque eu não sei nada sobre odontologia. As igrejas, na sua grande maioria os crentes, agem como se a igreja fosse de Cristo, fosse uma religião qualquer. Uma religião qualquer fala de amor. Uma religião qualquer pode falar tudo que nós falamos aqui, mas elas ainda matam, apoiam o aborto, apoiam as drogas, apoiam o homossexualismo. Eu estava conversando com a minha esposa ontem, e é impressionante como as pessoas, quanto pior são as pessoas, mais elas gostam. Quanto pior são, mais elas confiam. O que me dá a entender que essas pessoas parecem que são iguais a eles, que também são corruptas, que também são facilmente corruptíveis. Eu não entendo como a justiça pode prender inocentes e libertar bandidos, libertar culpados. Como o pastor diz, tem o poder da caneta, mas não tem o poder da vida. Um dia este joelho também se dobrará diante do nosso Deus. Um dia tudo será esclarecido. Mas não brinque de igrejinha, não brinque de ser pastor, não brinque de ser missionário, não brinque de ser profeta, não brinque de ser crente, não brinque de ser um pregador do evangelho. Não brinque com esse Deus, porque Ele é santo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E com coisa santa não se brinca. Sabe o que foi impressionante? Eu gostei da resposta. Jesus, não foi, pastor? Como é que o pastor falou? Jesus venceu? A que preço? A que preço Jesus venceu por mim e por você? Mentiras, injúrias, julgamentos malignos, chicotes, murros, pregos. Para muitos ele foi um perdedor, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive. Aleluia. Pedro venceu? A que custo? Estevão venceu? A que custo? O
verdadeiro evangelho provoca um estrago tremendo. O verdadeiro evangelho não é pregado para se ter carro, casas. O verdadeiro evangelho é pregado para que você seja salvo, para que você seja livre e liberto. É para isso que é pregado o verdadeiro evangelho. É por isso que se vive o verdadeiro evangelho. É para sermos tentados. A tentação, Deus quando envia não é para derrubar, é para aprovar. Foi isso que ele fez com Jesus. Vem aqui, tu vai ser tentado no deserto. Fica aí que depois o diabo vem te tentar. Tchau, tchau, pai. Quando ele estava debilitado, faminto, num corpo como o nosso, enfraquecido, que adoece, que cheira mal. Sabe esse corpinho que depois da gente tomar banho com o melhor sabonete, suja a toalha, que se seca? Diferente de mim e de você, ele não tinha ventilador lá. Mas ele não negou. E mostrou como homem, como fazer. É como se ele estivesse dizendo para mim e para vocês: resistam através da palavra. Resistam. Foi isso que Estevão fez quando ele estava sendo apedrejado, sangrando, a sua vida já se indo. Antes de morrer, ele pediu para Deus: Pai, não impute esse pecado neles, não. Perdoa-os. Você já perdoou o que você deveria perdoar hoje? Você já cedeu perdão? Você já se arrependeu? O princípio do Evangelho de Gênesis ao Apocalipse é arrependimento. Deus não é um carrasco que alguns movidos pelo diabo, pelo espírito maligno, estão pregando na internet, não. Deus não é um assassino, não. Ele é o dono, Senhor da vida e da morte. Ele é Deus. Aleluia, aleluia. Foi lido o Apocalipse aqui. A repreensão ali para todas as igrejas. Mas Deus nunca as abandonou. Sempre esperou que se volte para Ele. O nosso conhecimento, irmão, é nada. É nada diante daquilo que nós podemos fazer. Eu não me lembro quem foi o pregador, mas teve um pregador, se eu não me engano, ele já está falecido. Ele disse: preguem o Evangelho, se for necessário, usem as palavras. Sabe por quê? O Evangelho é pregado com amor, e amor perdoa. Essa história de, Deus é fiel, isso eu sei, Ele sabe. A pergunta é ao contrário: eu sou fiel? Eu me curvo diante do Deus que eu sirvo? Ou eu acho que eu sou tão bom assim que eu não preciso perdoar ninguém? Ou eu acho que eu sou tão bom assim que eu sou certo em tudo? Ou eu sou tão bom assim que eu já me tornei o cara? Todos nós vamos comparecer diante do tribunal. Que tipo de obra eu tenho? O que Paulo tinha? Conhecia tanto as Escrituras, mas ele era um cidadão sem forma, vazio. Estava nas trevas, mesmo com tanto conhecimento das Escrituras.
Você chega em casa meia-noite, está uma maior tempestade, tudo escuro, não tem uma estrela, não tem uma luazinha. O que você faz para sair das trevas quando entra em casa? Acende a luz. Aí nós vamos lá para Atos, diz assim, Atos dos Apóstolos 9:3. E indo no caminho, aqui, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Será que esse cidadão estava em trevas? Será que esse cidadão que conhecia a Torá de cabo a rabo, que conhecia